Olá, bem-vindo a mais um vídeo para este canal. Hoje vou falar sobre perturbação da ansiedade generalizada. Eu faço este vídeo com o intuito de partilhar mais informação sobre esta perturbação mental e, simultaneamente, com o propósito de ajudar-me a preparar para o exame final que vou fazer de psicopatologia, o estudo das doenças mentais ou perturbações mentais, se preferir. Eu acho que o mais correto é perturbações mentais, porque é assim que normalmente nós, na psicologia, chamamos às perturbações mentais, ou como se diz, às vezes no senso comum, doenças mentais. E até alguns psicólogos soube dizer, por isso acredito que será ok. Também, como sou estudante, lembrar isso e tudo o que de implícito daí vem. Como também, claro, saber mais sobre a PAG, perturbação da ansiedade generalizada. Posto isto, vamos a isto, venho aprender mais sobre o comportamento humano e mete o gosto. Psicologia. Psicologia vem do grego psyche é mais logos. Psyche é alma ou mente. Logos, estudo. Então, psicologia até era o estudo da alma, estudo da mente. Estudo da alma no seu sentido mais filosófico, genuíno, da sua raiz, acredito eu. E a psicopatologia é algo... Bem, é algo como o estudo da doença da alma, uma coisa assim do género. Sei que também há algumas nuances interessantes no que toca à origem da palavra de psiquiatria e psicopatologia. Caso queira procurar no Google, também é bastante fácil de encontrar, mesmo com fontes fidedignas. Okay. Perturbação da ansiedade generalizada. Esta é uma perturbação muito interessante, porque um dos critérios para a perturbação da ansiedade generalizada é ansiedade excessiva e preocupação, excessivo também, que ocorre durante a maior parte dos dias, durante pelo menos 6 meses, sobre uma quantidade de eventos ou atividades, como por exemplo escola, performance na escola, entre outros. Ou seja, contrariamente a perturbações de ansiedade social ou outras, ela é sobre uma quantidade de variados temas diferentes. Pode ser escola, pode ser trabalho, pode ser várias coisas. Uma coisa também, no que toca às perturbações e para fazer o diagnóstico de uma perturbação, é que ela tem que preencher vários indicadores. No caso, o que eu acabei de partilhar consigo foi o indicador A, excessiva ansiedade e preocupação. No caso, esta preocupação também tem que ser excessiva, no sentido da pessoa sentir que não a consegue controlar e que a prejudica no dia a dia, como já vou passar a citar de alguns critérios a seguir, que são e estão constituídos e partilhados no DSM, no Manual de Diagnósticos Estatísticos, que é utilizado por médicos, psiquiatras, psicólogos, profissionais de saúde mental, entre outros e semelhantes. Então, o próximo critério para o preenchimento deste diagnóstico é, e tem que ser todos, quando não é todos, vou especificar, como vou fazer de seguida, o indivíduo encontra-se numa situação difícil de controlar a sua preocupação. É convergente com aquilo que eu partilhei há pouco. Talvez uma pequena retificação é que no critério A diz ansiedade excessiva e preocupação. Aqui diz o indivíduo sente que é difícil encontrar uma forma para controlar a preocupação. Poderá-se considerar que é um pouco diferente a pessoa não conseguir controlar a preocupação e preocupação excessiva, mas também acaba por excessive anxiety and worry. Por isso eu acredito que é os dois, a preocupação excessiva, além da ansiedade, e a pessoa também não consegue controlar a sua própria preocupação. Porque isto aqui é muito interessante, porque a nível filosófico abre muitas portas da nossa mente para coisas que às vezes no senso comum nós associamos mais ao seu simbolismo do que aquilo que é dito explicitamente. Porque a ansiedade excessiva, sim, também a ansiedade excessiva, ou a ansiedade excessiva pode existir, porque toda a gente experiencia a ansiedade, mas já há certos níveis de que deixa de ser os níveis normais de ansiedade que todos experienciamos para possivelmente entrar em casos clínicos. Então, um pequeno pormenor que pode ser interessante de distinguir é que preocupação excessiva
pode ser diferente, ou é diferente, aliás, é diferente. No que toca à ciência, os termos e as palavras têm que ser usados de forma muito precisa. E pode ser criticável coisas que se calhar podias nem pensar. Poderá ficar para outro vídeo, desde o que é que tu achas. E então, preocupação excessiva é diferente de o indivíduo sentir que é difícil controlar a sua preocupação. Porque toda a gente pode ter, toda a gente tem preocupações, ou potencialmente tem preocupações, nem que seja em alguma fase da vida. E a preocupação ela pode ser maior, menor, pode ser excessiva, não pode não ser excessiva. E uma coisa é então essa quantidade que pode ser excessiva, menos excessiva, maior, menor. Outra coisa é a pessoa não conseguir controlar essa preocupação. E aqui é que às vezes entra aqui esta viagem filosófica que eu digo que pode ser bastante interessante. Contudo aqui, acho que não é preciso fazer grandes distinções, torna-se óbvio. Excessiva, difícil de controlar. E normalmente quando é excessiva, também é difícil de controlar, também é implícito. Contudo, por vezes, estas minúcias fazem a diferença no que toca ao diagnóstico de perturbações mentais e a outras coisas, no que toca à ciência. Estou-me a lembrar agora de um exemplo que é diferente dizer os resultados que o encefalograma deu foram estes, versus o que aconteceu na cabeça do paciente foi isto, de uma forma assim mais bruta de dizer. É diferente, porque na verdade o que é mais preciso não é aquilo que aconteceu na cabeça da pessoa, mas sim aquilo que foi os resultados do encefalograma. Porque é diferente dizer que está aqui dentro ou que foi os resultados que a máquina mediu. Porque tem todas umas implicações filosóficas ou epistemológicas no que toca ao obter o conhecimento desses dados. Porque se houver alguma anomalia ou alguma coisa que se possa vir a questionar naquele estudo, poderá ser algum problema na máquina, poderá ser alguma leitura equivocada da máquina, e então é mais correto dizer isso do que dizer que é algo que se passa na cabeça da pessoa, por assim dizer. Embora muitas das vezes também acabe por passar ao lado, mas para ser 100% preciso, 100% rigoroso, estas minúcias por vezes fazem a diferença. Se me perguntarem a mim, muitas das vezes também, dependendo do momento onde está, é esperar esse maior rigor ou algo que é implícito. Se me perguntarem a mim. Agora, acho que é como quando se está a falar com pessoas que estão à procura de tramar. Não, mas é uma comparação que eu não gosto. Estamos a falar de ciência, mas é quase por aí. Em vez de procurarem perceber o que é que tu estás a querer dizer, procuram olhar apenas explicitamente aquilo que tu dizes. E embora isso também tenha algumas implicações, é uma forma de ver isso. Então por isso é que temos de ter muita responsabilidade na forma como usamos a linguagem como cientistas e ou psicólogos, que eu ainda não sou, mas assim espero ser. E o psicólogo também tem competências académicas para ser cientista. E é assim que se faz também a investigação científica na psicologia, com psicólogos. Entre outros, como neurocientistas, vários profissionais. E aqui, claro, há pessoas que só fazem investigação científica. Mas cada vez que se promove mais, pelo menos eu comigo, na universidade, é os dois, é o cientista praticante, ou o psicólogo praticante. Assim, acho que é cientista praticante, que é cientista e também pratica as intervenções clínicas, ou seja, faz intervenções de ansiedade, com os clientes, também atua como psicólogo clínico. É cientista praticante, é este o nome correto. Acredito. É isso, exatamente. Indicador C. Ansiedade e preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes 6 sintomas. Ou seja, agora vou apresentar 6 sintomas e a pessoa tem que apresentar pelo menos 3. Este é o critério C. Ok? Com pelo menos alguns dos sintomas tendo estado presentes for more days than not for the past 6 months. For more days than not for the past 6 months. And not than not. Ok, ou seja, tem que ser pelo menos já 6 meses ou mais. E em crianças apenas é necessário um item. Ou seja, em adultos 3, crianças 1. É uma questão interessante aqui pensar o que é que criança quer dizer. Criança, adolescente. Contudo, bem, há de ser criança e não adolescente, com certeza. Mas por vezes estas minúcias fazem a diferença. Aliás, fazem sempre a diferença. Também por isso é que é bom estar em contacto sempre a ler e a compreender os autores que estamos a ler para conseguirmos ter uma compreensão mais global do contexto do conhecimento que estamos inseridos ou imersos.
Então estes indicadores são restlessness, que traduzindo para português, inquietação. Ok, a pessoa se inquieta. Deixa-me procurar aqui a tradução para português, talvez seja mais fácil para uma tradução precisa. Vou ver aqui a versão em portuguesa. Ok, agitação, nervosismo ou tensão interior. A pessoa fica facilmente fatigada. Isto aqui é das coisas que nós vemos também de como é que perturbações mentais afetam o corpo. A pessoa fica facilmente fatigada. Aliás, nós também temos sintomas psicogénicos, são sintomas corporais, fruto de fatores psicológicos. É uma boa forma de enquadrar os sintomas psicogénicos. Dificuldade em concentração, ou então a mente vai e fica vazia. Por exemplo, quando alguém está a estudar para um teste, mas não se consegue concentrar e parece olhar para o texto e a mente está simplesmente vazia. Está a informação à sua frente, mas a pessoa nem incorpora, está só vazio. Okay? Mente está vazia. E por isso é que é interessante e é preciso uma compreensão profunda destas perturbações mentais do funcionamento da mente humana. Porque o que é a mente vazia? Não é? E aqui também é que nós vemos a pequena subjetividade ou grande, dependendo da interpretação que há, no que toca a fazer um diagnóstico. Porque mesmo nós procurando ser padronizados no que toca aos diagnósticos, alguém pode fazer um diagnóstico, um psicólogo, enquanto o outro pode fazer um diagnóstico diferente. Ou se calhar nem o fazer, porque não o fazer no sentido de não atribuir nenhuma perturbação mental, porque na interpretação dele não encaixa aos critérios. Por isso também há aqui algum nível de subjetividade, que nem sei se subjetividade é a palavra correta cientificamente falando, mas que vai tendo em conta a interpretação dos dados que o psicólogo faz. Cientificamente falando, será mais isso do que a opinião, embora também é no fundo. Mas dependendo do âmbito onde estamos, algumas pessoas podem se sentir, ou alguns cientistas ou comunidades, podem se sentir mais confortáveis com um termo ou outro. Essa é a minha experiência. Porque na linguagem do senso comum, acho que toda a gente percebe o que é que se quer dizer aqui. Ok? Irritabilidade. Então, um dos sintomas de perturbação da ansiedade generalizada pode ser irritabilidade, tensão muscular, ok? Tensão muscular e perturbações de sono. Dificuldade a adormecer ou manter-se a dormir, sentimento de sono insatisfatório, é isso exatamente. Agitação durante o sono. E até que é interessante, porque é que é perturbação do sono, não é? Porque quem não sabe, pode achar só que perturbação do sono é a pessoa dormir mal, não é? Então aqui, por isso é que é preciso um conhecimento sobre o ser humano profundo, porque há muitas das coisas que são interligadas, porque perturbações de sono, para a pessoa perceber se preenche o critério de perturbação de sono, tem que ter conhecimento sobre as perturbações de sono, ou sobre o que é uma perturbação de sono. E porque pode pensar, será que é a pessoa, ou será que é a pessoa dormir e acordar sem interrupções durante a noite? Será que é a pessoa deitar-se e acordar e mesmo dormir a noite toda, mesmo tendo adormecido rápido, é acordar com a sensação de que não descansou bem? E por isso é que lá está, é que também a formação do psicólogo é multifacetada, é necessário um conhecimento profundo. E por isso é que mesmo qualquer pessoa podendo comprar o DSM, o Manual de Diagnósticos Estatísticos, não ser, nem estar autorizada legalmente a fazer diagnósticos e nem ser recomendável a pessoa fazer-se autodiagnósticos para com ela própria, porque ela não tem o conhecimento profundo, aprofundado sobre o comportamento humano, todas as perturbações e o que isso implica, para perceber se faz sentido sequer aquelas atribuições que a pessoa está a fazer ou não. Porque não é suficiente só saber os critérios, é preciso saber o que é que está por trás dos critérios, o que é que está por trás das palavras, como perturbações do sono. Perturbações do sono. Ok. Mente vazia. Então é interessante perceber isso. Ok?
critério D, exato, critério D, ou indicador D. A ansiedade, perturbação ou sintomas físicos causam sofrimento clínico significativo, e sofrimento clínico significativo quer dizer que a pessoa relata sofrimento em depressão que o psicólogo interpreta como um sofrimento que é válido, que é clinicamente significativo, ok? Que é diferente, por exemplo, dos estudos que se diz que é estatisticamente significativo, porque estatisticamente significativo é diferente de clinicamente significativo. Estudos, estatística, clinicamente significativo é no diálogo para com o paciente. E isso faz diferença, principalmente em outro tipo de questões, como avaliar e perceber se um tratamento é eficaz. Porque às vezes pode-se ter pontos percentuais estatísticos para se demonstrar que houve resultados bons na intervenção que se fez à ansiedade, por exemplo, mas isso não se reverter em melhorias clinicamente significativas, ou seja, relatos objetivos feitos pelo cliente, tanto quanto é o meu conhecimento até à data. Apesar de não estar a estudar isto, ok? Ou déficit no funcionamento social, ou a pessoa ser prejudicada no funcionamento social, ter um déficit, é isso, déficit social, ocupacional ou em outras áreas importantes do seu funcionamento. Então ela tem que ter algum tipo de déficit social, ocupacional, tem que haver um prejuízo de alguma coisa, seja em alguma destas áreas ou outras que sejam importantes para o funcionamento da pessoa, como diria eu, familiar, também. Novamente, por isso é que é preciso um conhecimento profundo sobre isto. Ainda há mais, nunca mais acaba. Não, só tem mais duas. A perturbação não é a ansiedade, preocupação ou sintomas. Já li. A perturbação não é atribuível a efeitos fisiológicos de substâncias ou outra condição médica. Porque este é um critério que é transversal a muitas perturbações. Porque alguns dos sinais ou sintomas que possam dar ao psicólogo a entender que o critério está preenchido, se for fruto do consumo de uma substância, bem, está explicado o porquê da pessoa ter aquilo. Não é necessariamente uma perturbação, mas sim, muito provavelmente, por causa do consumo daquela substância tóxica. Uma droga, ayahuasca, há pessoas que vomitam, que sentem-se mal, depois consumem ayahuasca, uma bad trip, e então será mais justificável devido ao consumo dessa substância do que de uma perturbação de ansiedade generalizada, ou no caso de outras perturbações. E também há perturbações relacionadas ao consumo de substâncias, claro, que também estão no DSM. Outra condição médica, aqui diz hipertiroidismo, por exemplo, uma coisa que a minha irmã tem, hipertiroidismo. A perturbação, já agora, às vezes vê-se distúrbio, segundo uma professora minha brasileira, em português de Portugal é perturbação, distúrbio, perturbação, é usado de forma intercambiável, mas perturbação é português de Portugal, distúrbio é português do Brasil. Em português de Portugal deve-se dizer perturbação. Alguns psicólogos colocam distúrbio, mas pronto, estamos todos a aprender, não é? Segundo português de Portugal é perturbação. A perturbação não é melhor explicada por outra perturbação mental, que isto é uma coisa que também acontece várias vezes, que pode preencher para uma condição, para uma perturbação, mas se ela for melhor explicada por outra perturbação, que cobre mais critérios, que faz mais sentido, até pelo nome, por exemplo, perturbação da ansiedade social, que faz sentido ter a ver mais com interações sociais, atividades sociais, e então ela não pode ser melhor explicada por outras perturbações mentais. Também há uma coisa interessante que é chamada comorbilidade, que comorbilidade comorbilidade é quando duas ou mais perturbações mentais, ou até condições médicas ou doenças, estão a atuar na condição do cliente simultaneamente. Então aí o psicólogo, ou psiquiatra, ou profissional tem uma tarefa ainda mais acrescida. Porquê?
porque ele tem de conseguir perceber quais é que são as duas perturbações que estão ali, conseguindo diferenciá-las. Isso não é óbvio, por vezes não é óbvio, é necessário um conhecimento profundo e um domínio sobre a matéria bastante aprofundado para conseguir distinguir as duas. Perceber que, ok, isto não é uma só, isto são duas que estão a acontecer e está aqui a ter uma comorbilidade. E é preciso distinguir, ok, está aqui esta e esta. Porque quando as duas estão a atuar, se forem duas diferentes, pode dar alguma confusão. Será que é uma? E essa uma, lá está. Os sintomas estão a aparecer, mas na verdade não é aquela, é uma comorbilidade. Assim, de uma forma bastante simples de explicar. Isto é que é comorbilidade, acontece também com o tipo de doenças no que toca aos médicos, não é só com psicólogos. Aliás, que o DSM, Manual de Diagnóstico Estatístico, também é usado por psiquiatras, médicos e outros profissionais de saúde mental. Então, estas são as características principais da perturbação da ansiedade generalizada. Tenho aqui mais algumas coisas interessantes, que é em relação à prevalência. 0,9% de prevalência nos adolescentes, muito baixo. 2,9% nos adultos. Desculpa, isto é na população. Normalmente estes dados são americanos, ou seja, 0,9% em 100. 2,9% nos adultos. E é 2 vezes mais passível de ocorrer no sexo feminino. Uma das potenciais explicações para isto é que as mulheres têm tendência maior a ter uma dimensão da personalidade que é o neuroticismo, que é a propensão para experienciar emoção negativa. E pode-se fazer um leque de explicações sobre o que é que pode estar associado ao neuroticismo. Agora, esta é uma delas, sobre o porquê delas poderem ter maior prevalência de perturbação da ansiedade generalizada. A idade média, esta é muito interessante, de início da perturbação da ansiedade generalizada é aos 35 anos. Para mim, isto foi um dado que me surpreendeu. A idade média de início numa perturbação da ansiedade generalizada será aos 35 anos, mas é. Pelo menos segundo os dados que têm aqui à minha frente. Raramente diagnosticada antes da adolescência, ok? 0,9% nos adolescentes, 3% em 100% são em adultos, 2,9%. Há um pico na meia-idade e diminuição após. E ela pode ser crónica, mas diferentes conteúdos de preocupação. Ou seja, é crónica, ou seja, é constantemente ao longo do tempo, é isso que quer dizer crónico, no fundo, uma dor crónica. É uma dor constante ao longo dos meses. Contudo, difere nos conteúdos de preocupação. Tanto é que a perturbação da ansiedade generalizada é generalizada por causa disso mesmo, porque ela pode envolver um leque variado de temas, que não um só. E então isso também é uma das características aqui da perturbação da ansiedade generalizada. Vamos a uma coisa ainda se não mais interessante de se ouvir, por ser mais fácil o seu consumo e digestão, é que as teorias biológicas dizem que tem uma irritabilidade de 30%, ou seja, a probabilidade de ser devido a fatores genéticos, ou seja, de ascendentes, pai, avó, por aí fora, é de 30%. O que é interessante, porque sim, as perturbações mentais, elas podem ter influências genéticas. Se mãe, avó, pai, avô tiveram depressão, eu posso ter maior probabilidade de desenvolver depressão, porque também tem uma componente genética que me mete num índice de ter maior ou menor probabilidade de desenvolver certas perturbações mentais, como depressão. No caso aqui está-se a falar da perturbação da ansiedade generalizada. Isto também é interessante saber. Ok? Não é necessariamente algo que nós fazemos, embora possamos ter um estilo de vida que nos acautela e nos assegura, fazendo com que tenhamos maior certeza que fizemos tudo aquilo que esteve no nosso alcance para não termos qualquer tipo de perturbação mental, com um estilo de vida saudável e tudo o que está implícito aí. No caso, perturbação da ansiedade generalizada, mas o estilo de vida saudável aplica-se virtualmente a todas as perturbações. Não estou a ver uma que não seja beneficiada por um estilo de vida saudável. Aliás, exatamente. Segundo as teorias psicológicas, há um viés no processamento de informação que faz com que a pessoa mantenha uma hipervigilância perante pistas de perigo, ameaça. Ou seja, a pessoa meio que está super alerta, em vez de estar alerta, está super alerta para pistas que possam ser interpretadas como ameaça. Sons de carros, sons altos, sons inesperados, está super alerta, está super atento, alguma coisa, ok? Então isso gera uma maior vulnerabilidade para interpretar os eventos do dia-a-dia como ameaçadores e desafiantes,
criando fontes de preocupação adicionais e isso não ajuda. O nosso cérebro tem tendência a generalizar. E então, quanto mais estes estímulos ameaçadores, interpretados como ameaça, forem reforçados, mais fácil é de eles se repetirem, ok? Porque ajudam a manter a ansiedade, inclusive podem fortalecer. Ainda tenho aqui, relativamente às preocupações, uma avaliação da preocupação positiva, ou seja, a pessoa preocupar-se. Estamos aqui a falar de perturbação ansiedade generalizada, nós vemos aqui que a preocupação excessiva e incontrolável, ou que não consegue controlar por parte da pessoa, contribui e é um dos indicadores para a perturbação da ansiedade generalizada a ser diagnosticada. Contudo, quando ela é positiva, ajuda a diminuir os problemas vindouros ou evitá-los. Ok? Ou seja, fazendo um reforço negativo. Isto quer dizer que há uma preocupação que é válida. A pessoa, ao conseguir resolvê-la, faz com que com que isto seja benéfico para a pessoa. No caso do reforço negativo, normalmente costuma-se atribuir isto a comportamentos que são reforçados pela remoção de algo. Ou seja, a remoção de um problema, não é? Ainda vou interpretar isto melhor, mas é isso. A ansiedade ela é útil. Contudo, ela é útil, mas em certos níveis deixa de ser útil. E passa porquê? Porque já é exacerbante. E por isso é que nós devemos sentir a ansiedade, devemos sentir as emoções. Mas a razão já é essa, porque a emoção dá-nos informação. E a ansiedade, quando é em níveis estáveis ou saudáveis, ela dá-nos informação para nós percebermos o que é que temos de nos preocupar no sentido de resolver. Ok, se eu tenho ansiedade em relação à minha apresentação, quer dizer que eu tenho coisas a melhorar na minha apresentação. É o quê? É o conteúdo? É as minhas habilidades comunicativas? Preciso treinar mais vezes ao espelho a minha comunicação? A pessoa precisa de comunicar mais vezes para não se engasgar? Ou a pessoa precisa ter um conhecimento mais sólido sobre a matéria que vai partilhar? Porque treinar, ter um conhecimento sólido sobre a matéria que a pessoa vai partilhar ajuda a diminuir a ansiedade, sem dúvida alguma. Por isso é que a ansiedade é útil. Porque são interpretações sobre o futuro que, quando é em níveis saudáveis, são passíveis de acontecer. Agora, claro, há níveis que são não benéficos para nós os sentirmos. Ok? A relação da preocupação, quando é negativa, a preocupação não se pode controlar e causa dano. Não é o que se quer. As preocupações, a pessoa pode lidar com elas também através de distração e evitamento, o que pode fazer também a pessoa de desenvolver esta perturbação de ansiedade generalizada. Porquê? Se a pessoa, ao não enfrentar a ansiedade normal, procurando distrair-se ou evitá-la, ela vai crescer, ok? Porque a pessoa está a aliviar aquele sofrimento temporário de sentir ansiedade em prol de uma fuga, como um escape, não lidar com aquilo, distrair-se com outras coisas, com o Instagram, com o TikTok. E então isso não é benéfico, porque está a levar a um reforço negativo do comportamento, que é a pessoa não alimenta aquilo é removido, ou seja, a pessoa não engaja com a ansiedade, vamos desengajar com a ansiedade e vai se engajar com outras coisas, não a ansiedade. E está a reforçar o comportamento ansiogénico. Porquê? Porque a pessoa está a ser recompensada ao não enfrentar a sua ansiedade. Mas isso não vai eliminar o problema fundamental, que é a ansiedade, ok? Porque a raiz da ansiedade vai crescer. Porquê? Porque ela não está a ser resolvida, não está a ser sentida. E então o que isso vai fazer é crescer. Por isso é que se diz que os medos, quando não são enfrentados, crescem ainda mais. Porquê? Porque a raiz fundamental dos medos não está a ser resolvida. Então vai crescer para quê? Para alertar a consciência da pessoa que aquilo é algo que ela deve tratar. Ok? E isto é para a ansiedade como para o medo, não é? A nível fisiológico, os sintomas são bastante semelhantes. Acho que é uma interpretação razoável de se fazer. Aliás, e acho que acabei por descrever de uma forma aqui o reforço negativo. O reforço negativo é reforçar um comportamento através da remoção de algo. Por exemplo, vamos reforçar o comportamento de estudo da criança através da remoção da televisão do seu ambiente.
ajuda a diminuir os problemas vindouros ou evitá-los. É isso. Talvez essa seja uma boa interpretação. Ou seja, a recompensa por parte de diminuir os problemas vindouros. É isso, ou evitar. Exato, é o que eu acabei de dizer, ou evitá-los, exatamente. É isso. Outras características que predispõem mantêm a preocupação: intolerância à incerteza, perfeccionismo, sentimentos de responsabilidade sobre os resultados negativos, fraca confiança na capacidade de resolver problemas. Fraca confiança, claramente, intolerância à certeza, perfeccionismo. Isto aqui, a intolerância à certeza, principalmente, e o perfeccionismo também, é mesmo traço de quem tem maior neuroticismo, claramente. Por isso é que o maior neuroticismo e o facto de ser-se mulher do sexo biológico feminino é um preditor, ou um possível preditor de pessoa ter perturbação de ansiedade generalizada. É 2 vezes mais prevalente no sexo feminino. Veja. Também tenho aqui mais algumas diferenciações interessantes relativamente à distinção desta perturbação de ansiedade generalizada para com outras, contudo, acho que já não é relevante para você, por isso eu vou ficar por aqui. Diga-me se este vídeo foi útil, se você viu do início ao fim, por favor, comente que é para eu saber se vale a pena fazer mais destes vídeos de perturbações mentais. Se foi útil, diga-me que sim, se não foi útil, pá, não, porque isto fique, para eu também aprender e ficar melhor. Muito obrigado, até à próxima, adeus.